Vamos começar pela Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é o principal instrumento de política monetária que o Banco Central tem para controlar a inflação. Ela influencia todas as outras taxas de juros no Brasil. Então, quando você vê lá o nominho Selic, isso significa que estamos falando da principal taxa de juros do Brasil. Todas as outras taxas de juros, elas observam a Selic sempre, porque essa é a taxa principal. É a partir dela que todo o resto da economia se desenvolve, porque a taxa Selic é quem define as taxas de juros no Brasil. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa média de empréstimos realizados entre os bancos. Você sabia que banco empresta dinheiro para banco? Pois é, essa é uma verdade, porque os bancos eles não podem fechar o dia com a sua conta no negativo. Então o que acontece é que um banco empresta para o outro, isso é comum. Só a gente que não fica sabendo, que não se liga, né? Mas isso acontece sim. E o CDI ele é uma taxa que está sempre muito próximo da Selic. Então, por exemplo, quando a Selic está em 2%, o CDI costuma estar em 1,9%. Se a Selic sobe para 2,7%, o CDI vai para 2,6%. É sempre uma taxa muito próxima, nunca equivalente, mas sempre muito próxima, o CDI da Selic. Você precisa conhecer a diferença entre renda fixa e renda variável. Na renda fixa, quando você vai fazer um investimento nesse tipo de ativo, significa que no momento da contratação desse investimento, você já sabe qual é a taxa que vai te remunerar e como é que vai funcionar essa remuneração. Na renda fixa você já conhece tudo. Na renda variável, não tem como você prever quanto que esse título vai te remunerar. Essa é a principal diferença. Renda fixa, você já conhece como será remunerado. Na renda variável, você não tem nenhuma noção de como será essa remuneração em termos financeiros, de percentuais, de nada disso. Dentro da renda fixa, nós ainda temos dois tipos. A renda fixa que ela é pré-fixada e aquela que é pós-fixada. A renda fixa pré-fixada é aquela que no momento da contratação você sabe exatamente quanto que o seu dinheiro vai render, porque já está definido ali. Por exemplo, vou fazer um investimento lá no Tesouro Direto e eu vou escolher um título que vai me render 7% ao ano para retirar com vencimento daqui 3 anos. Esse é um típico investimento de renda fixa pré-fixada. Porque não importa o que vai acontecer na economia, eu sei que daqui 3 anos, o dinheiro que eu estou colocando hoje, ele vai ter rendido 7% ao ano, porque foi isso que eu acordei no momento de contratação desse título. Na renda fixa pós-fixada, a gente pode ter algumas oscilações de rendimento. Isso porque, quando eu for realizar um investimento, eu posso escolher, por exemplo, um título também do Tesouro Direto, mas que ele renda conforme o IPCA mais um outro valor conhecido. O que isso significa? Se eu escolher um título que ele renda, por exemplo, o título do Tesouro Direto IPCA mais 20,35, que ele me renda aí o IPCA mais um percentual de 2% ao ano. Se eu escolher esse tipo de título, o que acontece? Eu tenho certeza que todos os anos ele vai render aquele 2%, porque é o que ele está prometendo além do IPCA. Agora, o restante da composição desse investimento, ele vai oscilar conforme o IPCA oscilar durante esse período. Então, por exemplo, se o IPCA hoje está em 4%, hoje aquele meu investimento está rendendo 4% mais o 2% que era o conhecido prometido. No entanto, se houver uma oscilação do IPCA durante esse tempo que meu dinheiro estiver lá investido e daqui 1 ano esse valor do IPCA ele saia de 4% e caia para 1%, então o meu dinheiro lá vai estar rendendo 1% mais o 2% que era conhecido.
Da mesma forma, se o IPCA subir também, se ele subir para 7, o meu rendimento vai ser do 7 mais o 2% que já era o prometido, então será de 9% ao ano, entende? Então, o pós-fixado da renda fixa significa isso, que você tem um valor ali que você sabe que você vai ser remunerado, atrelado a um índice, mas aquele índice pode alterar ao longo do tempo. Então é isso que você tem que entender. Quando você contrata um título de renda fixa pré-fixado, você sabe exatamente quanto que você vai receber lá na frente. Agora, se ele for pós-fixado, ele vai estar atrelado a algum índice e o rendimento vai acontecer conforme esse índice tiver um bom ou um mau desempenho. Ele vai estar atrelado o rendimento ao desempenho desse índice. Nesse caso específico que eu usei do exemplo, ele estaria atrelado a um índice, que seria o IPCA, mais um percentual conhecido como fixo. E aí, na hora de você fazer a sua escolha, você tem que conhecer exatamente qual que é o valor conhecido e como é que está o mercado, se há indício de subir, de descer, se está bom, se está ruim. Mas tenha em mente que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então você tem que entender tudo isso na hora de fazer a sua escolha. Exemplos de investimentos em renda fixa: poupança, tesouro direto, CDB, LCI, LCA e por aí vai. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É um índice que é medido pelo IBGE e ele reflete o valor da nossa inflação. Você vai encontrar também nos investimentos títulos que estejam atrelados ao IPCA. Mas o que você precisa saber principalmente a respeito da inflação, ou seja, do IPCA, é que ele é aquele poder invisível que tira o seu poder de compra. O que significa isso? Lembra comigo lá atrás, quando foi lançado o Plano Real? Lembra que com R$100 você conseguia comprar muita coisa, fazer compra de mercado e passar o mês inteiro? Hoje em dia isso ainda é possível? Acredito que esteja um pouco mais difícil, né? Mas os R$100 deixou de valer R$100? Não. Ele apenas te dá acesso a um conjunto de coisas diferentes. O que a inflação faz com o nosso dinheiro é isso. Por exemplo, o R$10 que hoje me proporciona comprar esse anel, ele amanhã talvez não me proporcione mais comprar esse anel, porque esse anel já vai estar valendo R$12. E aí o R$10 já não é mais suficiente. Ele não vai ter modificado de valor, mas ele vai ter perdido poder de compra. Ele vai me dar acesso a um conjunto diferente de coisas, acesso a menos coisas. É isso que a inflação faz com o nosso dinheiro. Para quem você empresta seu dinheiro e qual a segurança disso tudo? Vamos por partes. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você empresta para o banco e quem garante que você não vai perder o seu dinheiro, não vai levar o calote, é o FGC. Quando você coloca o seu dinheiro num CDB, funciona da mesma maneira. Você empresta o seu dinheiro para o banco e aí quem te garante que você não vai perder o dinheiro, a segurança vem do FGC. Agora, quando você coloca o seu dinheiro no Tesouro Direto, você está emprestando para o governo, para o Tesouro Nacional. E quem garante que você não vai perder esse dinheiro vai ser o próprio governo. Então, ele é um dos títulos mais seguros que existem para você fazer o seu investimento. Quando você coloca o seu dinheiro nessas contas digitais com rendimento, você está emprestando o seu dinheiro para aquela instituição. E aí, quem te dá a segurança de que você não vai perder esse dinheiro é o FGC, caso essa instituição esteja associada ao FGC. Se ela não tiver, a segurança quem te dá é a própria instituição para a qual você está emprestando o seu dinheiro, ou seja, a instituição naquela que você está colocando o seu dinheiro na conta. Agora, quando você resolve fazer um investimento, por exemplo, num fundo de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para a gestora desse fundo. E é essa gestora quem vai te garantir se esse dinheiro vai voltar ou não para você e o que vai acontecer se você tiver algum problema aí no caminho. É ela que vai te dar essa segurança. No material de apoio, você vai encontrar algumas informações complementares para você entender melhor como que é essa dinâmica. O que é o FGC, afinal de contas? O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição
que reúne várias outras instituições financeiras, que são essas instituições como bancos, por exemplo, que nos proporcionam crédito, que fazem investimentos, enfim. Ela reúne essas instituições e as instituições têm que deixar uma reserva financeira lá no FGC, porque caso aconteça alguma coisa, por exemplo, essas instituições quebrem, o FGC passa a ser o responsável para devolver o dinheiro para aquelas pessoas que estavam investindo nas instituições que faliram. Então é muito importante você conhecer se a instituição na qual você pretende deixar o seu dinheiro, se ela está associada ou não ao FGC. E para você pesquisar é só procurar lá no material de apoio que eu já deixei o link lá disponível para você. É importante você saber também que o FGC ele te dá uma segurança limitada, ela não é total. Como assim limitada? O FGC garante a devolução do seu dinheiro no montante total de até R$1 milhão. No entanto, fique bastante atento, que a divisão é a seguinte: ele devolve até R$250 mil por CPF e por instituição financeira diferente. Não importa quantos títulos você tinha dentro daquela instituição, o importante é o montante. Então é R$250 mil por CPF, por instituição, num limite por pessoa, ou seja, por CPF, de até R$1 milhão. Mais do que isso ou diferente disso, o FGC não te protege. Então é importante você estar por dentro disso também antes de fazer a sua escolha. Como material bônus complementar, eu deixei para você disponível também a tabelinha do imposto de renda, porque muitos desses investimentos ele possui sim a cobrança do imposto de renda sobre o rendimento. E aí, para você entender como é que é a tabela regressiva ou progressiva, eu deixei lá no material de apoio para você poder estudar e entender melhor sobre isso. Só que lembre-se que o imposto de renda ele é aplicado sobre o rendimento apenas, tá? Então é só você identificar lá que você vai conseguir entender certinho e saber o que mais pode impactar nesse tipo de investimento aí.